conosco e habitar no nosso coração. Queridos, hoje eu quero falar sobre o motivo pelo qual existem muitas religiões e o motivo pelo qual nós não devemos ser hipócritas e querer colocar sobre os ombros de cada religião a fonte de toda a verdade. Enfim, eu sempre fui muito intenso naquilo que tudo eu acreditava. E as facetas doutrinárias de cada uma delas, muitas vezes elas não têm uma congruência totalmente fiel às escrituras. Tu vai, por exemplo, pegar no meio do protestantismo ou do catolicismo, existe uma seleta divergência entre os presbiterianos, parabatistas, os episcopais. Tem uma diferença entre o luteranismo e o batistismo. Tem uma diferença entre também as diversas seitas que tem no meio protestante, como Mormons, como Testemunho de Jeová, como outras religiões. E, em certo ponto, essa diversidade, ela é uma diversidade até certo ponto sadia. Mas depois que ultrapassa um limite, esta diversidade, ela faz mais confusão do que esclarecimento, faz mais mal do que bem. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as doutrinas, tanto do catolicismo quanto do protestantismo sectário, são doutrinas que não têm nenhuma base ou têm uma base da escritura, mas não tem uma base fortificada. Vou repetir. Tem uma base na escritura, mas não tem uma base fortificada na boa interpretação da mesma escritura. Por exemplo, quando a gente vai para os meios, pro sectarismo do protestantismo, que aí tem Mormons, tem Testemunho de Jeová, tem o Universal, tem outros. A gente pega nas noções do protestantismo, mas aplica de uma forma oposta àquilo que é ensinado pela escritura. E quando a gente pega as noções
do que é protestantismo, eu acredito hoje o protestantismo ser verdadeiro. Agora, tu vai pegar noções de protestantismo aí que são loucuras, certo? E nós temos que aprender o que é correto e o que não é. Por exemplo, dentro do círculo neopentecostal que está dentro do protestantismo, nós temos lavagem de dinheiro, a gente tem venda de curas e milagres, porque é isso que é uma venda, embora não exista uma outra palavra. É muito ruim esse termo, é uma venda. Nós temos no meio do protestantismo também a questão de apóstolos e profetas que não tem no período do século I, do século II. Então, nós temos que aprender que todas as religiões, elas têm algo de errado. Elas têm algo de certo, mas elas têm algo de errado. E por que eu estou trazendo essa discussão? Porque eu leio bastante, eu vejo muita coisa. Eu leio desde Lutero, Calvino até Joseph Smith, passando pelo luteranismo, indo para Santo Agostinho, Santo Atanásio, que é mais um meio católico, né? Então, todas as discussões de saber qual religião é a correta, ela depende também, não somente porque tem uma verdade absoluta, a gente sabe que a verdade não é relativa, mas ela é absoluta, mas dependendo da forma em que eu faço isto, eu acabo colocando sobre os meus olhos, além de os óculos, naquela denominação. Naquela denominação que eu estou inserido. Por exemplo, deixa eu me explicar melhor. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente pega o batismo infantil e tenta ensinar o batismo infantil, tem argumentos que fazem a gente defender essa prática. Por exemplo, o batismo infantil é do século II, certo? Agora, biblicamente, eu não tenho como defender o batismo infantil. Então, se a gente usar a ancestralidade, ou seja, aquela prática na história, então pega a historicidade da prática para justificar a prática, nós caímos em um erro. Agora, se a gente
abolir toda a historicidade, também a gente caiu em erro. O erro de não aprender o que veio antes. Embora eu não possa usar a ancestralidade para justificar a prática, eu não posso também utilizar a historicidade para dizer que ela plenamente é verdadeira. Então você nota que existe um cubo entre as religiões que muitas vezes não é um fator definitivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, eu já li muito. E muitas vezes nós caímos na ideia que somente uma denominação tem toda a verdade. Por exemplo, eu pego coisas do catolicismo, coisas do protestantismo, e são coisas boas. Agora, será que uma delas tem a fonte de toda a verdade? Eu não consigo dizer isso hoje, mas a verdade de Deus, né, ela está nessa. Vamos imaginar um rio, tá? Esse rio é chamado conhecimento. E dentro desse rio eu navego, só que esse rio é infinito. Então eu posso ficar lá por toda a vida e eu nunca vou chegar à fonte de todo o conhecimento. O que eu quero dizer é que qual é a minha relação hoje como protestante com outras denominações, tanto sectárias quanto outras religiões fora do cristianismo. É que eu acredito que elas estão erradas. Mas não é porque eu acredito que elas estão erradas que eu vou dizer que tudo que tem lá dentro está errado. Agora, quando tem uma diferença entre tu ver uma diversidade dentro do cristianismo e tu encarar uma diversidade fora do cristianismo. Porque no cristianismo nós temos basicamente três movimentos: o movimento católico, o movimento protestante e o movimento sectário. Esses três movimentos, embora sejam no mesmo cristianismo, eles têm uma ideia totalmente oposta entre si. E como eu vou saber então o que é verdade? Eu vou saber por meio daquilo que a Escritura diz. O protestante, por exemplo, ele desconsidera a tradição da igreja. Já para o católico, é a tradução que indica a interpretação correta da Bíblia. Então você vê uma diversidade tanto no movimento religioso quanto em outras partes do conhecimento absurdas.
E aí, qual é a única que contém toda a verdade? Será que existe? Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque de repente você se me viu fazer algumas coisas, algumas orações que vocês não acham certo porque é católico, porque não é correto. E nós temos que ver essa diversidade dentro da verdade. Porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Mas todas essas se dizem adorar a Jesus Cristo. Então, com esta diversidade dentro da unidade, porque existe sim uma diversidade dentro da unidade. Qual é a unidade? O cristianismo que é em Cristo. Agora, com a diversidade, eu tenho várias doutrinas a partir dessa verdade que podem me levar a ir vários universos. Mas, o que nós devemos aprender? Nós devemos aprender. Será que é a minha voz? Nós devemos aprender. É você, Marcia, a minha mãe. Nós devemos aprender que Deus, ele é alguém absoluto. Mas ele também é alguém que ele dá diversidade, que ele dá amor, que ele dá carinho para conosco. Então, quando nós buscamos a Deus, e depois eu vou começar a falar das religiões em si, mas esta diversidade, ela também pode causar uma unidade. Como assim, Tiago? Como a diversidade pode causar unidade? A partir do momento que eu tenho um eixo que é Cristo, o entendimento correto ele varia. Existe um conhecimento, uma parte que é verdadeira, que é imutável, que não, né? Esta parte Jesus Cristo é a pedra fundamental. Agora, ao redor dessa pedra fundamental, eu tenho várias coisas. E eu devo aprender a lidar com elas, certo? Eu vou... Gente, eu tô muito ruim no meu nariz. Eu não